Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu tenho a honra de saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. E convido a igreja do Senhor para juntos abrirmos a nossa Bíblia no livro do Gênesis, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18. E hoje, diferente do que venho fazendo este ano, eu não vou ler na King James atualizada, eu vou ler na nossa versão atualizada, que é a versão oficial e a Bíblia do púlpito aqui da nossa igreja, tá bom? Então, Gênesis capítulo 2, verso 18 até o verso 25, palavra do Senhor para o nosso coração. O tema da nossa mensagem, fundamentada nesse parágrafo sacrossanto da palavra de Deus, será o casamento dos séculos. O casamento dos séculos. Diz assim a palavra de Deus. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Preste bem atenção, porque esse texto é o texto que dá base para o casamento, para a família, para tudo aquilo que hoje está sendo distorcido nos nossos dias. Então a gente tem que olhar cada palavra e degustar cada palavra. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar ao nosso Deus, pedir ao Senhor que nos ajude, nos oriente na mensagem, na exposição do texto sagrado. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, nós queremos te agradecer por mais esta rica oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, como povo do Senhor, não só para te adorar na beleza da tua santidade, mas para ouvir a tua voz a partir da exposição da Sagrada Escritura. Fala conosco, Senhor. Fala aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. Abençoa os casais, as famílias, abençoa cada um de nós, que, de fato, o teu Espírito traga luz, discernimento, intrepidez ao nosso coração, para contemplarmos as maravilhas da tua lei. É em Cristo Jesus que eu te oro, e desde já te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. O casamento dos séculos. É muito comum nós ouvirmos falar o casamento do século. Por exemplo, na década de 80,
se não me falha a memória, no mês de julho de 1981, o mundo contemplou aquilo que foi chamado de o casamento do século. O casamento da princesa Diana e do príncipe Charles. Um casamento com muita pompa, muito luxo. Um casamento que levou às ruas mais de 1 milhão de pessoas. Um casamento que estava cercado de brilho, de muito ouro, de coisas luxuosas, carruagens reais, vestes pomposas, muito, muito, muito luxuoso. Alguém diria o casamento do século. Poucos anos depois, aquele que seria o casamento do século se transformou na tragédia do século. Porque você sabe como terminou aquela história. Mas eu não quero falar de casamentos que são tidos como casamento do século. Porque, por mais luxo, por mais pompa que eles tenham, eles, na sua grande maioria, realmente não passam de um século. Eu quero falar sobre o casamento dos séculos. O casamento que superou séculos e séculos e chegou até nós. E que hoje nós vamos olhar para ele e tirar lições para a nossa vida. Como casais, como famílias, como povo de Deus. E, à guisa de introdução, eu gostaria de destacar alguns pontos para que a gente possa entender esse texto. Por que eu estou chamando de o casamento dos séculos? Porque o casamento de Adão e Eva sobrevive ao tempo. A história deste casamento é algo que ultrapassa milênios e que chega até nós. A outra coisa é que esse casamento ele está recheado de curiosidades. Ele aconteceu num jardim belíssimo, o Jardim das Delícias ou dos Prazeres. Ele teve como celebrante o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, e que era o pai da noiva. E que não só criou aquela noiva, mas traz a noiva para o seu noivo e celebra o casamento. Você já pensou que coisa extraordinária, que emoção belíssima? O pai é o celebrante. O pai é aquele que está ali celebrando o casamento. Deus cria o homem, Deus cria a mulher, e Deus traz essa mulher ao homem, e o Senhor celebra esse primeiro casamento. A outra coisa interessante é que, olhando para esse texto, nós podemos ver aqui que a criação do homem e da mulher e a instituição do casamento é algo tão importante que esse texto aqui, ele vai ser citado no Novo Testamento e ele vai dar base para a teologia no Novo Testamento da formação familiar. Ele sempre vai ser usado pelo apóstolo Paulo quando vai fundamentar o seu pensamento teológico a respeito do papel do homem, do papel da mulher, do que o homem deve ser e fazer, e a mulher também. Ele vai sempre fundamentar nesse texto aqui do livro do Gênesis. Pois bem, vamos olhar para esse casamento dos séculos, esse casamento realizado pelo pai da noiva, esse casamento que foi realizado pelo Deus Todo-Poderoso e não por um sacerdote qualquer ou um líder religioso qualquer, por mais digna que seja essa pessoa, mas pelo próprio Deus. E vamos tirar daqui algumas lições para a nossa vida.
algumas lições para o nosso coração, para o nosso casamento, para a nossa família. E eu queria, à luz da palavra de Deus, tirar em primeiro lugar a seguinte lição. Esse texto aqui, de Gênesis 2, 18 ao 25, que fala deste casamento dos séculos, ele nos mostra que a primeira coisa que nós devemos aprender com este casamento é que o casamento é uma instituição divina e não uma invenção humana. O casamento não foi instituído por homens. O casamento não é fruto da imaginação, do pensamento, do gosto do homem. O casamento é uma instituição divina. Foi criado por Deus. Foi estabelecido por Deus. Foi celebrado pelo próprio Deus. E essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender com este casamento dos séculos. Olha como é que diz o texto, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus havia criado todas as coisas. Gênesis é o livro dos começos, do princípio, da origem de todas as coisas. E você olha o capítulo 1 e você vê Deus criando todas as coisas, o universo, Deus criando a terra, Deus criando o jardim, Deus criando o próprio homem, e Deus dizendo que tudo era bom. Se você olha o capítulo 1 de Gênesis, você vai ver que a palavra de Deus diz, em cada momento da criação, diz que era bom, bom, bom aquilo que Deus criou. Mas chegou um momento em que Deus disse, tem algo que não está bom. Tem algo aqui que não pode receber esse título de bom. Como é que diz o texto? Dize mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Diante de tantas coisas boas que Deus havia criado, e que a palavra de Deus coloca, Deus agora vai testemunhar, é o próprio Deus testemunhando, dizendo que havia algo que não era bom. Ele havia criado o homem, e quando ele criou o homem e olhou para o homem, ele disse, não é bom que o homem esteja só. O casamento é uma instituição divina, e Deus estabeleceu o casamento, essa união de um homem com uma mulher, porque Deus viu que o homem estar só não era bom. Então, o casamento foi estabelecido para o bem do homem, para o bem de cada um de nós. Deus, na sua infinita sabedoria, Deus olha, contempla o homem e ele diz, por mais que o homem esteja em um jardim, como o jardim do Éden, o jardim dos prazeres, das delícias, por mais que ele tenha poder e domínio sobre as coisas criadas, e que Deus colocou ele como o gestor da criação, para cuidar daquele jardim, para estar à frente e ser o líder de tudo aquilo ali, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então Deus institui o casamento para o bem do homem e da mulher. É muito interessante que Timothy Keller, no livro dele, O Significado do Casamento, ele fala da importância do casamento, e ele diz que o casamento, ele é importante porque o casamento, ele não só é um aliviador de tensões, mas o casamento nos faz bem emocional e fisicamente. O casamento faz bem para nós.
E Deus sabia disso. Porque Deus nos conhece por dentro e por fora. E quando Deus olhou para o homem no jardim, Deus viu que precisava instituir o casamento, precisava fazer com que o homem tivesse uma esposa e houvesse a instituição do casamento, porque senão esse homem, ele iria sofrer em todas as áreas da sua vida. E isso não seria bom. Então Deus institui o casamento para o bem do homem. O bem emocional, o bem físico, para o bem deste homem. O casamento é uma instituição divina, não uma invenção humana. E isso é importante, meus irmãos, porque no contexto que nós estamos vivendo, de uma relativização do matrimônio, de uma relativização da família, do casamento, da união entre um homem e uma mulher, nós precisamos voltar às origens. Nós precisamos aprender com a Sagrada Escritura, com a Palavra de Deus, que Deus instituiu o casamento, e Ele não instituiu sem propósito, Ele não instituiu por acaso, Ele não instituiu de qualquer maneira, Ele instituiu o casamento porque Ele, como Deus, conhecendo a cada um de nós, Ele viu que não seria bom ficarmos sozinhos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, e você que está me assistindo, não pense que você é mais inteligente do que Deus. Se Deus disse que não é bom que o homem fique só, não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem nenhum profissional que lide com o comportamento ou com as emoções do homem que venha dizer o contrário. Porque Deus sabe quem nós somos. Deus conhece a nossa estrutura. Mas, como eu disse, nós estamos vivendo num período em que os artistas, os formadores de opinião, os influencers aí das redes sociais, estão propagando e estão fazendo uma verdadeira guerra contra a família, contra o casamento, e apregoando e dizendo que é bom ficar só. Porque você é livre, porque você não vai dar satisfação para ninguém, e por aí vai. E aí lutam contra a instituição do casamento, que é uma instituição divina e não humana. Dizendo exatamente o contrário do que Deus diz. Deus diz que não é bom que o homem esteja só, e aí vem teóricos do comportamento humano, artistas, influencers, dizendo que é bom. E o que nos deixa triste é que isso muitas vezes adentra aos nossos arraiais e começa a fazer a cabeça dos nossos jovens, começa a fazer a cabeça do nosso povo, e essa mentalidade contra o casamento, que é uma instituição divina, começa a se infiltrar na igreja de Deus e começa a minar na raiz a instituição do casamento. Mas o casamento é uma instituição divina. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. É um testemunho divino que dá base para a instituição do casamento. Mas a segunda coisa que nós aprendemos aqui é não só que o casamento é uma instituição divina, e Deus criou o casamento porque viu que o casamento seria bênção para a nossa vida, em todas as áreas, em todos os sentidos. Mas o casamento, ele mostra para nós, aqui, na perspectiva de Deus, neste primeiro casamento, no casamento dos séculos, que nós só estamos completos no outro. Olha como é que diz o texto. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei
uma auxiliadora que lhe seja idônea. Veja, o casamento é uma instituição divina, que tem como fundamento essa visão perfeita, esse diagnóstico absoluto de Deus sobre mim e sobre você, de que não é bom vivermos só. Mas a segunda coisa que nós aprendemos aqui no texto sobre casamento é que o casamento mostra que nós só estamos completos quando nós vivemos no contexto do casamento. Só estamos completos no outro. Pega aqui a ideia. Deus cria todas as coisas. Deus cria o jardim das delícias, o jardim dos prazeres, o jardim do Éden. Deus cria o homem, coloca o homem no jardim, mas Deus olha para o homem e diz: não é bom que o homem esteja só. E dentre as coisas que Deus vê que não era bom que o homem estivesse só, é que o homem precisava de um semelhante, de alguém que lhe correspondesse, de alguém que fosse idônea, que fosse a sua cara metade, que lhe preenchesse. Foi por isso que Deus instituiu o casamento. Porque sem isso, o homem não estaria completo. Ele pode ter todas as árvores do jardim, ele pode ter todas as riquezas e delícias do jardim, ele pode ter todo o poder e domínio sobre a criação, mas se ele não tiver alguém que lhe corresponda, alguém que lhe auxilie, alguém que lhe seja idônea, que seja a sua cara metade, que seja semelhante a ele, ele não está completo. E, meus irmãos, isso aqui é muito sério. Porque o que está acontecendo hoje, no nosso país e no mundo, é que as pessoas acham que podem viver e ser completas sem estarem de acordo com o plano e o propósito de Deus. E aí a pessoa acha que ela vai ser completa na vida, ou vai estar satisfeita na vida, se ela tiver mestrado, doutorado, se ela tiver riquezas, se ela tiver poder, domínio, seja político, econômico, social, bélico. Mas, meu querido irmão e minha querida irmã, e você que me acompanha, você pode ter todas as coisas, todos os prazeres, todas as delícias, tudo aquilo que esse mundo tem a oferecer, se você não tiver alguém que lhe corresponda, que lhe seja idônea, se você não estiver dentro dessa estrutura do casamento, você ainda não está completo. E quem é solteiro sabe do que eu estou dizendo. Porque Deus não fez o homem para viver só. Deus não fez a mulher para viver só. Deus fez o homem e a mulher para o contexto do matrimônio. Então ele viu o homem só e ele disse: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora, uma ajudadora, alguém que esteja ali do seu lado, alguém que esteja auxiliando, alguém que esteja sendo suporte, alguém que seja uma aliviadora de tensões. E ele diz que lhe seja idônea, que lhe corresponda, que lhe esteja frente a frente. Você já pensou que coisa extraordinária? Você já pensou que coisa belíssima está havendo aqui? Deus havia dado uma ordem para o homem. Se você olhar o verso anterior, quando Deus fez o homem, e aí ele vem dando para o homem ordens, mandamentos. Se você olhar o verso 17, diz assim:
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Alguns teólogos dizem que Deus criou a mulher exatamente para que a mulher auxiliasse Adão, ajudasse Adão, estivesse do lado de Adão, para que Adão conseguisse cumprir essa ordem de Deus. Porque a mulher é um instrumento de Deus na vida do homem. A mulher, alguém já disse que a mulher é uma alavanca na vida do homem. A mulher impulsiona a vida do homem. E Deus fez exatamente a mulher naquele contexto, para que Adão tivesse condições de cumprir a ordem do Senhor. Para que ele não vivesse só, porque Deus sabia que isso iria acarretar problemas em todas as áreas da vida de Adão, mas também para que Adão pudesse estar completo e ter condições de ter alguém semelhante a ele, que o ajudasse, que o auxiliasse, que lhe desse uma palavra, que desse a ele exatamente a condição necessária para que ele pudesse exercer as suas funções e cumprir as tarefas e cumprir aquilo que Deus tinha para a sua vida. É claro que nós vamos ver que, infelizmente, por causa da tentação, por causa da serpente, por causa do pecado, vai acontecer uma desgraça aqui. Mas o ideal do casamento, o propósito do casamento, é que o homem e a mulher se completem, se auxiliem, ajudem-se mutuamente. E diz o texto: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Todos os animais estavam diante de Adão, cada um com a sua pareia. E Adão está dando nome às espécies. E Adão está vendo. E Deus, na sua providência, faz com que Adão se conscientize de que faltava algo para si. Que ele tinha todo o jardim, mas que estava faltando um semelhante seu, que lhe correspondesse, que lhe fosse idônea, que lhe completasse, que de fato viesse fazer diferença na sua vida. Adão está dando nome aos animais e de repente começa a conscientizar-se de que todos tinham ali o seu par, a sua pareia, mas ele não tinha uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Primeiro, o casamento é uma instituição divina, não humana. E foi instituído por Deus, porque Deus, tendo o diagnóstico absoluto da natureza humana, de quem nós somos, Deus viu que não era bom ficarmos só. Segundo, o casamento, a necessidade do casamento, e o casamento existe, porque nós só estamos completos na vida, no contexto do matrimônio. Você pode dar nome aos animais, você pode cuidar do jardim, você pode fazer o que você quiser na sua vida, mas enquanto você não tiver alguém que lhe corresponda, alguém que lhe seja idôneo,
alguém que o auxilie, está faltando algo em você. Está faltando algo em você. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar de pessoas que têm o dom do celibato. É diferente. Mas esse dom é raríssimo. E é dado na Escritura com propósitos muito específicos. Muito específicos. Então, existe sim pessoas que se tornaram celibatárias ou que são celibatárias por causa do reino de Deus. São eunucos por causa do reino de Deus. Mas é muito raro. É um dom divino. Pessoas que canalizam essa energia para outras coisas. Mas é muito raro. Existe, mas é raro. Mas o normal, o ideal, é que você se realize no outro e o outro se realize em você. Cuidado, meu querido irmão e minha querida irmã. Eu sou pastor ordenado há 10 anos, de trabalho pastoral há 20 e tantos anos. Estou na igreja desde criança. E eu já vi, já ouvi e já acompanhei pessoas que acharam que eram mais inteligentes do que Deus e que seriam completos e que estariam felizes e que terminariam a vida super bem sem precisar do casamento, sem precisar estar debaixo do propósito divino. E são pessoas que chegam no final da vida infelizes. Eu já acompanhei gente com doutorado de universidade que chegou no final da vida e olhou para trás e disse assim: o que eu fiz da minha vida? Não consegue ser mãe, não tem alguém para compartilhar a vida, o choro, as alegrias, o prazer de viver. E o que você fez? O que você fez? Terceira lição que esse texto coloca para nós sobre o casamento é algo que deve nos fazer pensar muito bem. Olha como é que diz o texto. Eu quero ler o texto para que a gente possa ir internalizando, por isso que eu gosto de repetir a leitura. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Primeira lição que nós aprendemos: instituição divina. Segunda lição que nós aprendemos: o casamento é uma instituição divina que mostra que nós estamos completos no outro. Terceira lição: o casamento tem que ser um ambiente de louvor, de alegria, de regozijo, de felicidade. Guarde isso aqui, meu querido irmão e minha querida irmã. Deus resolve criar a mulher. Essa mulher que seria auxiliadora,
que seria idônea, que corresponderia a Adão, que seria essa aliviadora de tensões e bênção na vida de Adão. E Deus coloca Adão para dormir e vai fazer a cirurgia, vai tirar a mulher de Adão. Diz as más línguas que Deus fez a mulher colocando o homem para dormir porque acordado ele não iria deixar. Porque quando o homem pensa no trabalho que a mulher dá, aí é terrível. Mas são as más línguas. Deus colocou Adão para dormir, fez a cirurgia, tirou a costela, colocou ali, fechou o lugar com carne, e diz que da costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e trouxe essa mulher à presença de Adão. O casamento, a celebração do casamento. O que aconteceu? Na hora que Adão acordou, por isso que eu falei que eram as más línguas. Na hora que Adão acordou, que viu aquela Miss Universo na frente dele, até porque só tinha ela. Quando ele viu aquela mulher na frente dele, que lhe correspondia, que era semelhante, na hora, a veia poética, musical, artística de Adão aflorou. E ele fez uma poesia que eu não sei se seu marido dissesse para você, se você ia ficar tão feliz assim. Mas eu acredito que Eva ficou. Porque na hora, eu entendo Adão, o bichinho é homem, né? Na hora ele disse assim, esta afinal é osso dos meus ossos. Isso é uma poesia bonita, né? Osso dos meus ossos. Carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Aqui há um jogo de palavras na língua hebraica. Ishi e Ishá. Até alguns dizem que quando Deus trouxe a mulher diante do homem, aí um olhou para o outro assim e disse, Ishi, eu disse, Ishá. É Ishi e Ishá. Mas o fato é que o que o texto coloca para nós é que foi algo bom e algo que produziu alegria, gozo, contentamento, a ponto de o homem criar uma poesia sobre aquilo. Ele tinha diante de si a obra-prima de Deus, um presente de Deus para ele, e ele vai cantar, ele vai elaborar uma poesia para celebrar aquele momento. Eu pergunto para você, meu querido, você consegue cantar ou elaborar poesias no contexto do seu casamento? Seu casamento é digno de poesia, de canto, de alegria, de gozo, de regozijo? Hoje pela manhã, no Café com o Pastor, eu citava algo que eu ouvi há alguns anos de um pastor que se aplica muito bem ao casamento. Ele dizia assim, se o teu namoro te faz mais chorar do que rir, não entre no casamento que vai ser uma desgraça. Mas isso pode ser aplicado ao casamento também. Será que o nosso casamento, ou no contexto do nosso casamento, nós estamos mais chorando do que rindo? Será que no contexto do nosso casamento, nós estamos fazendo poesias? Ou nós estamos contando desgraças? Ou nós estamos chorando? O casamento dos séculos, o casamento de Adão e Eva, que foi celebrado por Deus, foi digno
de se fazer uma poesia. Você tem sido bênção na vida do seu marido, minha irmã, a tal ponto dele poder fazer uma poesia a teu respeito? Você tem sido, de fato, essa auxiliadora idônea? Você tem sido, de fato, essa obra-prima de Deus na vida do seu cônjuge, a ponto de ser digna de uma poesia? E isso se aplica aos homens também. Sua esposa, meu irmão, pode cantar a seu respeito? Ela pode se alegrar diante de Deus, dos homens, da sociedade, a seu respeito? Ela pode aflorar, como eu disse, essa veia artística, poética? Porque, afinal de contas, você é bênção na vida dela. Nós precisamos acordar para isso, meu irmão. Nós não podemos ser instrumento de desgraça na vida do outro. Não foi para isso que Deus nos fez. O casamento não foi instituído para isso. O casamento é uma instituição divina. O casamento é algo criado por Deus, que faz com que eu e você se complete no outro. E nós precisamos sorrir, se alegrar, se regozijar, fazer poesias do nosso casamento. É triste quando as famílias, os casais, eles não têm mais condições de fazer poesias sobre os seus relacionamentos. E colocam uma máscara, colocam um verniz. Na igreja, o casal mais bonito do mundo. E tem alguns que até mesmo na igreja é um mela-mela, um beija-beija, é um abraçado. Eu fico muito desconfiado quando eu vejo um casal assim, muito meloso. Que eu acho que tem hora para tudo. Quando você vê um homem muito meloso, a mulher muito melosa, um casal que é toda hora se beijando e se abraçando, e no seu, pode ter certeza que tem problema ali. Está disfarçando alguma coisa. Mas na igreja é bonitinho. Mas em casa, só a mulher sabe, ou só o homem sabe como é que é aquela pessoa. Eu já contei essa experiência inúmeras vezes, mas como nós estamos gravando e tem pessoas novas assistindo, eu vou contar mais uma vez. Uma vez eu fui convidado para dar uma palestra num trabalho de casais, e depois que eu dei a palestra no plenário, eu fui chamado para uma sala de oração, para trazer uma palavra para o pessoal que estava ali na sala de oração. E quando eu cheguei na sala de oração, estava lá um grupo de casais que estavam trabalhando no encontro, ali uma bênção, um momento devocional assim maravilhoso. E tinha um cara cantando que parecia um passarinho, um canário assim, uma coisa maravilhosa. O cara cantava divinamente, chorando, muito espiritual, muita coisa. O cara fez um momento de louvor assim que eu fiquei maravilhado. E quando eu fui pregar, eu comecei elogiando aquele irmão. E eu disse assim, irmãos, que coisa maravilhosa aqui. O irmão cantou divinamente, um homem de Deus, assim, assim. Elogiei o cara. A mulher dele começou a chorar. Eu já achei estranho. Terminou o culto ali, o momento devocional. Foi todo mundo para o almoço. E aquele cara resolveu ir em casa, trocar de roupa, fazer alguma coisa, e depois ele voltava. E quando ele saiu, a mulher dele aproveitou a saída dele e me chamou e disse assim, pastor, deixa eu lhe pedir uma coisa. Eu disse, o quê? Ela disse, nunca mais faça o que o senhor fez. Eu disse, como assim, minha irmã? Nunca mais faça o que o senhor fez. O senhor não conhece o meu marido. O senhor viu ele aí cantando, com essa espiritualidade toda. O senhor não conhece como é esse homem em casa. Meu marido é violento,
meu marido é assim, assim, assim. E por que você não deixou ele ainda? Porque ele disse que no dia que eu deixar, ele me mata. Me mata e mata minhas filhas. E a mulher foi contando. Mas olhando para o irmão, não tinha quem dissesse. Você sabia que o índice de violência doméstica tem crescido entre os evangélicos, a ponto de já ter livros evangélicos tratando dessa temática? E eu queria deixar bem claro aqui para as irmãs da igreja, para os irmãos, se você está sendo vítima de violência doméstica dentro de casa, isso não é assunto de conselho de igreja, isso é assunto de delegacia. Denuncie, bote na cadeia. Ah, não, mas a palavra de Deus diz que a gente não pode botar o irmão na justiça. Que conversa é essa? O irmão está cometendo um crime, não é só um pecado não, é um crime. E crime não é tratado no conselho da igreja, crime é tratado na esfera correta. Então, se o seu marido lhe bate, minha irmã, se o seu marido lhe agride, ele pode ser crente, presbítero, pastor, diácono, pode ser o que for. Denuncie, bote esse vagabundo na cadeia. É isso que ele precisa. Porque você fica passando o tempo. E quantas tragédias têm acontecido. Mas voltando aqui para o texto. O seu casamento é digno de poesia? Você pode escrever poesias no ambiente do seu lar? Ou o seu lar é um lugar fúnebre, tenebroso? Não existe mais alegria na sua casa, no seu casamento. Perdeu o encanto um pelo outro. Meus irmãos, veja que coisa interessante. Se o homem foi criado para a mulher, para completar a mulher, e a mulher foi criada para completar o homem, você vê aqui na própria formação da mulher, na própria estrutura da mulher, e a maneira como Deus cria o casamento, a instituição do casamento, para o bem mútuo. O que Deus desejava era alegria, era felicidade, era gozo. E se isso não está existindo mais na sua casa, peça misericórdia a Deus. Clame a Deus, busque ajuda. Busque ajuda. Mas não permita viver uma vida hipócrita, mentirosa, trágica, dentro do seu lar. Dentro do seu lar. Esse assunto é muito polêmico e eu não posso me desviar aqui para essa temática, mas eu quero só dar um toque. Tem muita mulher de Deus nas igrejas, sofrendo há anos nas igrejas, porque estão dizendo assim, não, mas eu tenho uma promessa que Deus vai mudar meu marido. Não, mas eu vou conseguir mudar ele. Ele vai se converter. E aí o cara está destruindo a vida dela, o cara está maltratando a mulher, e ela com essa história. Nunca leu 1 Coríntios capítulo 7, quando Paulo diz lá, como sabes tu se salvarás o teu marido? Como é que você sabe? Como é que você sabe se vai salvar o teu marido? O cara está chutando, o cara está fazendo tudo que não presta, o cara está querendo realmente sair fora do casamento, mas a irmã está lá sofrendo, apanhando, e ali presente e mantendo o casamento por causa de uma percepção teológica errada. Completamente errada. Não estou aqui defendendo divórcio, não estou aqui defendendo a bancarrota do casamento. Basta você ir aí no canal da nossa igreja e ver a exposição de 1 Coríntios capítulo 7, para você ver qual é a minha posição sobre casamento, divórcio e novo casamento. Mas o que eu estou dizendo aqui é que muitas vezes o nosso casamento já acabou faz tempo, não é mais digno de poesia e está sendo levado adiante por pura hipocrisia religiosa.
pura hipocrisia religiosa. Mas o nosso casamento deve ser uma festa. Deve ser um ambiente de poesia, de alegria e de amor. Penúltimo lugar, na nossa reflexão aqui, olhando para esse casamento dos séculos. Penúltimo lugar. A outra lição que nós podemos tirar daqui, deste casamento, é o que diz aqui o verso 24. E esse verso 24 é fundamental nos dias atuais. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Qual é a outra lição aqui que nós aprendemos com esse casamento do século? Meu querido irmão, minha querida irmã, corte o cordãozinho umbilical. Não permita interferência da sua família no seu casamento. Não permita interferência da sogra, do sogro, de quem quer que seja no seu casamento. O que o texto está dizendo aqui é: deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Tem muito casamento destruído por causa de interferência de sogro, de sogra, de pai, de mãe. Principalmente a mãe. Do homem, do menino, do rapaz. Porque, deixa eu dizer um negócio para você. Você sabe por que toda sogra dá trabalho? Eu sei que a sua não. Eu sei que talvez a sua não, né? A minha não dá mais trabalho não, graças a Deus, já está com o Senhor. Já está na glória, então não dá mais trabalho não. Mas você sabe por que toda sogra dá trabalho? Porque são duas mulheres apaixonadas pelo mesmo homem, meu irmão. Você já pensou que intenção é essa, hein, Marcos? Duas mulheres que são apaixonadas, que amam o mesmo homem. Ela ama o seu marido, minha irmã, é filho dela. Pode estar barbudo, pode estar com 50 anos, é o filho dela, é o queridinho, é o neném dela, é o menino. Quando ele chega, já era. Ela quer olhar como é que está a roupa, se está bem passada, se você está fazendo o feijãozinho do jeito que ela fazia, isso, aquilo outro. É um problema. Agora, quem resolve isso? Quem resolve isso é você, meu irmão, virando homem, deixando de ser menino, de ser moleque. Você tem que chegar para sua mãe e dizer: mamãe, eu lhe amo, mas aqui dentro de casa quem manda sou eu e a minha esposa. A senhora me ama, mas, por favor, aqui em casa quem manda sou eu e a minha esposa. A senhora manda na sua casa. Tem que deixar o colo da mamãe, meu irmão. Tem que deixar o colo da mamãe. Tem muita irmã aí que diz: pastor, pelo amor de Deus, dá uma chacoalhada assim no meu marido para ver se ele acorda. Não virou homem ainda, não saiu de debaixo da saia da mãe. Não toma decisões, não tem iniciativa, não corre atrás. E aí a mãe é super protetora e a mãe quer dar tudo para o filho e está castrando o filho. E está prejudicando o casamento, mesmo sem querer. Às vezes está fazendo bem, achando que está fazendo bem, mas está fazendo o mal. Está fazendo mal. Então, deixa o homem, pai e mãe. Casou, meu querido, vai viver com tua esposa. Casou, minha querida, vai viver com teu esposo. Eu sei que tem momentos na vida da gente, tem circunstâncias que a gente vai precisar do nosso sogro, da nossa sogra, mas, por favor, cuidado para você não cair numa situação em que seu casamento vai ser destruído, porque você está, por exemplo, morando na casa do sogro, da sogra, a família está toda junta. Tem que resolver a questão. É melhor que você more no kitnet do que estar a família, todo mundo junto, um interferindo na vida do outro. É melhor morar num kitnetzinho. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vai construir a vida os dois. Sabe qual é o problema hoje de muito casal? Principalmente da moçada jovem que está começando aí.
É que hoje é assim, para casar tem que estar formado, ter doutorado, carro, apartamento, tudo mobiliado, tem que estar tudo pronto. E eu não estou dizendo que você casa de forma irresponsável. Mas o que eu estou dizendo é que, muitas vezes, nesse afã de estar correndo atrás de todas essas coisas, que é o padrão que se coloca hoje, às vezes perdeu o brilho do casamento, da conquista, de sonhar junto, de conquistar, de adquirir. Perdeu. Sem dizer que um namorozinho e um noivado de muitos anos não venha querer colocar o sol sobre uma peneira, não, meu irmão. Eu não acredito em Papai Noel, não. A não ser que você tenha algum problemazinho. Mas esses noivadozinhos de 5, 10, 15 anos, pode ter certeza que a cereja do bolo já foi embora. Se não foi, é um milagre. É um milagre. Ou algo preocupante. Não, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Meu querido, tenha o prazer de conquistar junto. Tenha a alegria de ver a coisa acontecendo, cada etapa da sua vida. Cada momento. Uma vez eu acompanhei um caso interessantíssimo. O casalzinho ia começar a vida, aí a sogra estava dando um apartamento, mas ela queria pintar o apartamento do jeito dela, ela queria dar os móveis, mas do jeito dela, e a moça estava horrorizada e o mané sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer, diga: mamãe, se quiser me dar um apartamento, bênção, mas se for para querer interferir, fique com o seu apartamento que a gente vai conquistar. Então, deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher. Se une à sua mulher. Não permita interferência de terceiros. São vocês dois. São vocês dois. Agora, deixa eu dar um alerta aqui para as meninas, principalmente para as moças. Olhe, case com um rapaz feinho, das pernas tortas. O bichinho é feinho. Mas se ele for trabalhador, se ele for sonhador, se ele for aquele cara que diz assim: vamos chegar lá, case com ele. Porque de que adianta o bombadão, bonitão e tal, que passa o dia jogando videogame? Que não tem perspectiva de vida nenhuma. De que adianta? De vez em quando assim, Papai do Céu abençoa, né? Como Carminha. Eu sempre gosto de ver o testemunho de Carminha. Que Ormano, aquele galegão do zóio bonito, né, Carminha? Chegou num cavalo branco, com um presente para as irmãs de Carminha, e para as meninas tudo em lá, e Carminha besta, olha, disse assim: e o meu? Ele disse: o seu presente? Seu presente está aqui, é uma aliança. Quer casar comigo? Olha aí, Carminha besta aceitou na hora. De vez em quando, Papai do Céu faz isso. Trabalhador, bonito, corajoso, com atitude. Diga, Carminha. Glória a Deus. Glória a Deus, Carminha. Glória a Deus. Sim. Orou a Deus.
Amém. Glória a Deus, Carminha. Glória a Deus. Glória a Deus. O testemunho aqui, para quem está ouvindo, Carminha, porque não estão lhe ouvindo aqui. Carminha está dizendo que se você quer casar, bota o joelho no chão e ore para Deus lhe dar um homem de Deus, como foi Ormano na vida dela, né? Amém. Vamos voltar aqui. Veja bem, deixa o homem, seu pai, sua mãe, se une à sua esposa e se torna os dois uma só carne. Ou seja, não permita interferência de terceiros no seu casamento. É um princípio para a nossa vida. Por último, eu estou atento aqui ao relógio. Tem uma coisa aqui interessante nesse texto. Olha o que diz o texto aqui. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Cresçam em intimidade. Cresçam em intimidade. Deus fez o homem e a mulher. E veja que eles vão desenvolver a sua sexualidade. E sexo não é pecado dentro do contexto do casamento. O sexo é uma bênção de Deus. E nós precisamos crescer em intimidade. Diz que um e o outro estavam nus e não se envergonhavam. É interessante que existem casais que a mulher tem vergonha do homem, o homem tem vergonha da mulher. Que história é essa? Que casamento é esse? Aqui eles estavam nus e não se envergonhavam. O princípio é, cresça em intimidade. E é preciso isso, meus irmãos, porque tem muito casamento aí se acabando, porque um dos dois está com problema. Não desenvolve intimidade. Um ou outro não estão cumprindo o papel que deveria cumprir. Volta lá para 1 Coríntios 7, para você ver. Lá no contexto da igreja de Corinto, havia casais crentes que estavam fazendo jejum de sexo. E com a desculpa religiosa. E Paulo vai dizer, para com isso. Vocês só vão se abster um do outro por mútuo consentimento, por pouco tempo, para se dedicar à oração, para que Satanás não tente vocês exatamente nessa área. Exatamente nessa área. Tem muito casamento aí destruído porque não tem sexo. Não é uma palestra aqui de sexualidade, mas é preciso falar isso. Às vezes, meus irmãos, já aconselhei, já acompanhei, às vezes é porque um dos cônjuges tem um problema biológico, tem um problema de saúde. Procura um médico. Aconselha o seu cônjuge, seja o homem, seja a mulher, a procurar um médico. Às vezes é questão hormonal, uma questão física mesmo. E aí o médico vai ajudar, o especialista vai ajudar. Mas o que não pode acontecer é um homem e uma mulher casados passar meses, até anos, como eu já vi pessoas, sem ter intimidade, sem se relacionar sexualmente. O sexo não é tudo no casamento, mas o sexo é uma parte fundamental no casamento. A intimidade do casal. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Eles cresceram em intimidade. Eles cresceram. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sei do que eu estou dizendo aqui. Se você está me assistindo e você está com um problema nessa área, você não desenvolve a intimidade com a sua esposa ou com o seu esposo, em nome de Jesus, procure ajuda o mais rápido possível, porque isso vai poder ser usado por Satanás para destruir seu casamento. A mulher chega e diz assim, pastor, meu marido não me procura. Há quanto tempo, minha irmã? Meu marido passa meses e meses sem me procurar. Mas ele não quer conversar sobre o assunto, ele não quer ir no médico. Eu já tive casos da mulher dizer assim, você vai ter que conversar com o pastor, para que o pastor dê uma palavra para você, lhe aconselhe.
E era questão de saúde mesmo. E a pessoa procurou o médico passou um remédio e o casamento daquela pessoa foi salvo. Agora você imagine uma jovem, uma irmã, que o marido passa meses e meses sem procurar e ela no trabalho, na vida, sendo tentada. Ah, não, mas é uma serva de Deus, cheia do Espírito Santo. Mas, como diz o pastor Jeremias, meu irmão, hormônio é hormônio. Carne. Então, tanto o homem como a mulher vão ser tentados. E o diabo vai usar exatamente essa brecha. O homem está vulnerável, a mulher está vulnerável, e o diabo diz, eu vou entrar aqui. Eu vou fazer exatamente a lambança aqui. Detalhe, meu querido irmão e minha querida irmã, não faça do sexo uma arma, porque a vítima vai ser você. Ah, não comprou a geladeira, então 2 meses sem sexo. Vai fazendo isso, minha irmã. Vai fazendo do sexo uma arma para você ver aonde vai chegar o seu casamento. Aonde vai chegar a sua família. Aonde vai chegar? Não brinque com algo tão sério e tão delicado na vida, que é a sexualidade, que é a intimidade de um casal. Não brinque. É preciso crescer em intimidade, é preciso reconhecer a importância do sexo no casamento e não brincar com uma área dessa. Não brincar. Repito, está vivendo uma crise nessa área? Procure saber se é biológica, física, procure saber, mas resolva o mais rápido possível para que Satanás não entre nessa brecha. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui, que, como pastor, eu tenho que falar. Meu irmão e minha irmã, não fique revelando a sua intimidade para todo mundo, não. A coisa mais feia que eu vejo é quando eu contemplo uma irmã falando da intimidade da sua casa, do seu relacionamento, do seu marido com outras pessoas. Se isso é feio para um homem, imagine para uma mulher. Está falando da intimidade, do relacionamento do casal. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: o último princípio que eu aprendo aqui com esse casamento dos séculos, na verdade não o último, eu não posso deixar de falar esse outro ponto, é que todo casamento tem problemas. Tem altos e baixos. Tem dias difíceis. Tem nuvens tenebrosas. Nenhum casal é perfeito. O casamento dos séculos, celebrado pelo próprio Deus, instituído por Deus, de Adão e Eva, não era perfeito. O meu casamento não é perfeito. O seu casamento não é perfeito. Nós não temos filhos perfeitos. Os filhos aqui desse casal deram trabalho. Houve assassinato no contexto dessa família. E por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque cuidado com essa hipocrisia que muitas vezes assola as nossas igrejas, de casais perfeitos, de famílias perfeitas, de filhos perfeitos. Nós não temos famílias perfeitas, porque nós não somos perfeitos. É o casamento dos séculos, criado e celebrado pelo próprio Deus. Mas veja a continuação da história. Veja a vida de Adão, veja a vida de Eva, veja a vida dos filhos dele, para ficar um exemplo para mim e você. Nós não temos famílias perfeitas, por isso que nós precisamos, como diz Carminha aqui, dobrar os joelhos, orar ao Senhor, pedir a graça de Deus, apresentar nossos filhos, estar na presença do Senhor constantemente pela nossa família. Pela nossa família. Então, aprenda isso. E é importante destacar isso aqui, meus irmãos, porque talvez tenha alguém assistindo
e esteja dizendo assim, mas o meu casamento não é perfeito, a minha família não é perfeita, meus filhos são isso, são aquilo. O de Adão também não era, meu querido, minha querida. Todos nós temos os pés de barro nessa área, todos nós. Família perfeita só em foto, e depende da foto, porque tem foto que sai cada papagaiada. Só em foto. Casal perfeito só se for 2 manequins de loja. Mesmo assim, se der um vento e um bater no outro, a desgraça é grande. Então, cuidado com esse ideal, com essa ilusão de que existem famílias perfeitas. Não, todos nós somos filhos e filhas de Adão e Eva. E eles não foram perfeitos, os nossos primeiros pais não foram perfeitos. Adão, por exemplo, não cuidou da sua mulher como deveria cuidar. A serpente estava lá, buzinando no ouvido de Eva, e Adão não estava ligado. Quantos homens que, por não exercer o seu papel, por não serem líder da sua casa, sacerdote do seu lar, por não serem aquilo que Deus estabeleceu para ele ser, o diabo está sambando na vida da mulher dele, dos filhos, na casa dele, e ele não está fazendo nada. Nada, absolutamente nada. É um zero à esquerda. A mulher está se descabelando, correndo atrás de tudo. Tendo que educar os filhos, que cuidar das finanças, que fazer tudo. E o Zé Mané, como eu disse, está jogando videogame. E o diabo está destruindo. E ele não vê. É a síndrome de Adão. O homem tem essa síndrome de Adão. Por isso que o Dr. Larry Crabb escreveu um livro. O silêncio de Adão, a síndrome de todo homem. Todo homem tem essa tendência de passar a responsabilidade para a mulher, e a mulher vai fazendo tudo, e ele não. E a mulher tem os seus limites. Tem os seus limites. Adão era o cabeça. Adão era o responsável. É por isso que a mulher pecou, a mulher transgrediu, mas a cipuada principal foi na cabeça de Adão. Porque ele não estava ali cuidando da sua esposa. Onde é que ele estava na hora que a serpente ficou buzinando o ouvido de Eva? Mas Eva também deu ouvido à serpente. Eva também deveria estar fazendo as suas coisas, as suas tarefas, auxiliando seu marido, cuidando para que ele não comesse da árvore que Deus proibiu, e ela mesma é quem vai comer e vai dar para o marido essa fruta proibida. Cuidado, minha irmã. Vigie sua vida, porque a sua casa é a sua cara. Seja alguém que vai impulsionar o seu marido para o que é bom, não para o que é ruim. Corte males pela raiz. Não brinque com aquilo que você não deve brincar. Satanás sabe muito bem o que falar aos seus ouvidos. Satanás sabe muito bem o que coloca diante de você. Ele sabe muito bem. E por último, para a gente orar. Esse casamento aqui nos ensina, o casamento dos séculos nos ensina que o nosso casamento, a nossa família, tem que existir para a glória de Deus. Foi Deus que fez. Foi Deus que criou. E Ele criou para a sua glória. E por isso que, por mais tensões, por mais dificuldades, por mais problemas que as famílias enfrentem, que os casais enfrentem, por mais que o diabo lute para destruir essa instituição divina, nunca vai destruir, porque a família foi instituída por Deus para a sua glória, para que o seu nome seja glorificado. E não tem nada, nem ninguém, nem o diabo vai destruir essa instituição divina do casamento, do matrimônio, porque foi instituído por Deus, não é criação do homem. Por isso, meus irmãos, que mesmo diante de toda essa avalanche, de toda essa campanha contra a família, você chega no mês de maio, como nós estamos, e o índice de casamento é lá em cima. Graças a Deus, porque o casamento é uma instituição divina para a glória do Senhor. E Deus usa a instituição do casamento para falar da sua relação com a igreja. A igreja é a noiva
Jesus Cristo é o noivo, que um dia nós estaremos para sempre e sempre com Ele. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. É uma reflexão para a nossa vida. Eu sei que o texto é muito mais profundo do que aquilo que eu coloquei aqui, mas eu estou tirando daqui princípios para a minha vida e para a sua vida, e eu espero que o Senhor esteja abençoando o meu casamento, o seu casamento, a nossa família. E como diz aquele cântico, que a nossa casa seja um lugar de milagres, de adoração, onde Jesus possa estar, onde o Espírito Santo habita, onde há alegria, há poesia, há gozo, há contentamento. Que Deus abençoe as nossas famílias, em nome de Jesus.